Olá! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, de biologia e o assunto da nossa aula de hoje é sobre hemofilia, tá? Dando continuidade aí às heranças ligadas aí ao cromossomo X. Então a hemofilia, também é uma herança aí que nós vamos herdar por meio do cromossomo X, que é um cromossomo que tanto, as células gaméticas do pai como das nossas mães, elas podem aí nos transmitir, tá certo? Então, tanto o homem pode desenvolver como a mulher também. Só que há um caso de possibilidade, de probabilidades maiores, tá? De essas doenças se manifestarem em pessoas do sexo masculino, justamente porque o sexo masculino só vai apresentar duas possibilidades aí de manifestação, na verdade, uma, de manifestação da deficiência, ok? Que é esse casozinho justamente aqui, tá? Então vamos lá. Sabendo que a hemofilia, é uma deficiência voltada aí à dificuldade que as pessoas apresentam, no processo de coagulação sanguínea, nós vamos ter aí os genótipos e os fenótipos para ambos os sexos, tanto feminino como masculino. Então vamos lá. Entendendo também, tá, pessoal, que essa deficiência ela é acometida justamente pela ausência de algum tipo de proteína específica que vai atuar no processo de coagulação. Ou seja, são proteínas que praticamente nas pessoas que são hemofílicas, elas não conseguem produzir essas proteínas para auxiliar no processo de coagulação. Então, e isso já é uma consequência genética, já é um problema associado aos fatores genéticos, porque você pode imaginar assim, mas como é que a pessoa vai deixar de produzir uma proteína dessa? Sabendo que é necessária para isso, tá? Para atuar no processo de coagulação. Mas é justamente, aquela situação de que o nosso DNA, a nossa herança genética é o que está aí para determinar todas as nossas características, todos os nossos fenótipos. Então você pode muitas das vezes achar que é um detalhe que não vai fazer diferença. É uma alteração genética que não vai comprometer nada, mas pelo contrário, por conta da ausência de uma proteína, você já vê que a pessoa já pode apresentar aí uma deficiência, um problema, não é isso? Então vamos lá. Mulher, nós vamos ter as 3 possibilidades aí, certo? De situações da hemofilia. Vamos lá. Então a mulher ela pode ser normal, ou ela pode ser portadora, ou ela pode ser hemofílica. Lembrem da mesma situação lá no daltonismo, ok? Então, qual é o genótipo, para uma mulher do fenótipo normal para a hemofilia? Uma mulher normal para a hemofilia, ela vai ter os alelos XH, XH. Lembrando que esses alelozinhos aqui, tá? Sempre tem a representação associada aí à deficiência, A mulher que é portadora da deficiência, ela vai apresentar os alelos XH, XH. Então, ela vai ter aí o alelo, para designar a doença, a patologia, a enfermidade, mas ela não vai aí apresentar a deficiência, ela vai apenas transmitir, ter a possibilidade de transmitir para os seus filhos. Então, XH corresponde aí a mulher hemofílica, tá? É nessa situação aqui em que a mulher de fato vai apresentar a hemofilia. Em nenhuma das outras 2 situações ela apresenta hemofilia, ok? No caso do homem, as possibilidades também ficam maior, de ele desenvolver a deficiência justamente porque ele só vai ter essas 2 possibilidades. Ou ele vai ser normal ou ele vai ser hemofílico, ok? Então vamos lá, não tem essa situação do homem portador como no caso da mulher, que um alelo dominante pode encobrir a ação, do alelozinho recessivo, ok? Detalhe, pessoal, não sei se vocês conseguiram perceber, mas tanto na hemofilia como no daltonismo, essas 2 enfermidades associadas, essas 2 deficiências associadas aí ao cromossomo X,
elas são expressas em alelos recessivos, tá certo? Só um comentário aqui diante da situação. Então, vamos lá. XH1Y, o homem vai ser normal para a hemofilia, ou seja, ele não vai apresentar essa deficiência. Já no caso do homem que apresentar os alelos XH1Y, ele vai ser um homem hemofílico, ou seja, ele vai apresentar hemofilia, ele vai ter dificuldade, né, de realizar o processo de coagulação sanguínea diante de um ferimento, tá? Diante de um processo de sangramento ali. Então vai ficar muito complicado para estancar, né, aquele sangue ali de imediato. Então nesse caso, nessa situação, a pessoa vai ter que, né, ir para uma unidade hospitalar para fazer uso, a aplicação, né, de fato de uma dessas 3 proteínas aqui, dependendo do tipo de hemofilia que ele apresentar. Então vamos lá se situar, né, de que tipos de hemofilia são essas. Então nós temos a hemofilia do tipo A, né, um dos tipos de hemofilia mais comuns, tá, que podem ser expressos nos indivíduos, que é justamente essa hemofilia, essa dificuldade de coagulação sanguínea, é herdada justamente pela ausência do fator 8, ou que nós podemos também associar a proteína fator 8, ok? No caso da hemofilia B, do tipo B, a ausência da proteína que vai auxiliar aí na coagulação sanguínea vai ser justamente a do fator 9, a proteína 9. Então, essa pessoa não vai apresentar essa proteína, dificultando aí o processo de coagulação sanguínea. E em seguida, nós temos aqui, para finalizar, a hemofilia do tipo C, na qual o indivíduo não vai apresentar aí a proteína fator 11, certo? Acredito que esse tipo de hemofilia C é o tipo menos comum, certo? Entre os indivíduos que apresentam aí os casos de hemofilia, ok? Espero que todos tenham compreendido, tá? Um beijo e até a próxima.